Fala pessoal, tudo bem? Então voltamos aqui com a nossa aula sobre PPM. E hoje a gente vai começar com outro ponto cardial da PPM. Se eu falei para vocês que o chute é um primeiro ponto cardial, o segundo ponto cardial é a locação. A locação ela vai definir para você que tipo de filme você vai ter. A locação ela tem alguns aspectos diferentes, tá? Você pode nem ir para uma locação, na verdade, você pode fazer o seu filme no estúdio, e esse estúdio pode ser um estúdio com um cenário mais lúdico, ou até mesmo um cenário realista. Pensa assim, você vai ter que fazer uma cena que ela acontece numa sala, né? Eu já fiz um filme dessa maneira, e a sala toda se desmontava, caíam-se as paredes e tal, e o nosso personagem estava no meio de um jogo de videogame, né? Numa guerra ali, era uma coisa meio que Star Wars. Isso pra gente seria muito difícil estar fazendo essa gravação numa locação, porque eu tinha aquela questão das portas, das paredes caindo, eu teria que usar uma pós-produção muito grande. Então qual foi a minha ideia? Ir para um estúdio e construir uma sala que tivesse um aspecto realista através de um cenário. Então dentro do estúdio a gente pode ter um cenário mais lúdico ou um cenário mais realista. Tá? Eu quero mostrar para vocês já um exemplo desse cenário que acontece em estúdio, que é um cenário realista, que é dessa barbearia. Tá? É uma barbearia que ela foi feita, né, dentro do estúdio, e ela tinha aspectos bem importantes, porque o filme, na verdade, mostrava que essa barbearia estava dentro de uma Sprinter da Mercedes. Então eu não podia ir para uma locação, porque depois não daria para deixar de maneira verossímil que aquela primeira cena estivesse dentro de uma Sprinter. A gente construiu um cenário e dentro desse cenário a gente colocou o tamanho, mais ou menos, que teria a proporção que teria dentro da parte de um furgão, de um carro como uma Sprinter. Então esse é um outro aspecto que a gente tem, tá? Quando a gente está falando de locação. Se a gente define não ir para um estúdio, a gente tem outros dois pontos de locação. O primeiro ponto de locação é uma casa, tá? Onde a gente vai estar utilizando ali os espaços próprios da casa mesmo, ou às vezes, para otimizar a nossa diária, a gente tem que ter uma casa e dentro dessa casa criar outros espaços, tá? Então, por exemplo, eu tinha um filme que eu precisava na mesma diária ter uma cozinha, ter uma churrascaria, e eu acho que tinha um pet shop e uma garagem. Então, olha só, são 4 cenários totalmente diferentes, né? Eu não conseguia, pela minha diária, me deslocar. Então, eu vou gravar num pet shop, gravo numa churrascaria, gravo numa garagem e numa cozinha. Não dava. Eu tinha que fazer tudo no mesmo lugar. Então, a locação que eu encontrei, ela precisava comportar esses aspectos da direção de arte. Tá? Então, esse é um caso que é até um pouquinho mais complicado. O outro caso, que daí eu diria que é mais simples, é você realmente ir para locações que apontam o seu roteiro. Isso acontece em orçamentos, em filmes, onde a gente tem uma verba maior, e aí a gente fala, olha, vou gravar uma cena num quarto, vou para uma casa, mas aí eu tenho uma cena no escritório, aí eu saio, vou para um escritório, e aí eu preciso gravar uma cena na rua, vou para a rua, e por aí vai. Aí você só faz uma pesquisa com a referência dessas locações. Então esses são os pontos que eu diria para vocês diferentes que a gente tem de uma locação. Primeiro é o estúdio, com um cenário lúdico ou com um cenário realista. O segundo é uma locação onde você vai estar adaptando outros ambientes. E a última opção, que é uma locação real para cada ambiente que você for propor. Bom, pensando nisso, eu vou mostrar para vocês aqui uma maneira de apresentar a locação dentro de uma pasta de PPM. E vou dizer mais, não só apresentar, mas vender a locação que você acha melhor. Esse é um ponto muito importante. Você precisa vender para o cliente a locação que você acha mais adequada. Ainda mais se você estiver dentro desse âmbito de querer otimizar uma diária. Então você imagina, você precisa otimizar uma diária. Numa casa você precisa gravar vários ambientes diferentes.
né? Então, o cliente precisa realmente comprar a sua ideia. Então, alguns pontos de alerta aqui que eu vou te dar. A primeira coisa que eu falaria é que quando você vai para uma PPM, você já tenha visitado essas locações. Normalmente, pelo trâmite normal de uma publicidade, você visita as locações após a PPM, que é o chamado Tech Scout, que é quando você reúne toda a sua equipe técnica e vai somente para as locações que já estão determinadas, que já foram escolhidas pelo cliente, e você faz uma visita técnica com a sua equipe. O que eu estou falando para você é para você realmente dar uma olhada nas locações que você vai apresentar. Você lá visitar, não simplesmente pegar essas locações, que é como acontece normalmente, de uma pesquisa de um produtor de locação, e você olha lá através de um Dropbox. E você se contenta com aquilo, você sem saber o espaço físico que você tem, sem você saber que você tem um recuo. Eu acho que é um perigo, é um risco muito grande. Nessa primeira visita de locação, às vezes você não pode nem levar o fotógrafo. Por que você não pode levar o fotógrafo? Porque normalmente, em projetos de publicidade, essa visita ela é cobrada. O fotógrafo ele vai cobrar a diária dele de gravação, ele cobra a diária do Tech Scout, que normalmente é 30% ou 50% do valor do cachê de gravação. E se tiver uma terceira visita, normalmente isso também é cobrado. Dificilmente você tem verba para isso num filme. Tá? Às vezes você tem, então se tiver, aproveita. Mas se você não tiver, vai como você recebe pelo projeto, você pode ir quantas vezes você for, leve o seu AD também recebe por semana, então ele normalmente não vai cobrar ali essa visita, e às vezes alguém da direção de arte. A direção de arte também ganha por semana, tá? Ela não ganha por diária, a única pessoa que vai ganhar por diária ali deles é o fotógrafo, então por isso que cada visita ele vai cobrar mais. Então leva a sua diretora de arte, até para você entender se vai precisar adereçar um ambiente ou outro, leva a sua D e visite as locações. Olha ali com os seus olhos. E o mais importante, tire boas fotos. Eu vou mostrar um case para vocês aqui, que é o seguinte, eu tinha ido visitar uma casa e eu tinha adorado essa casa comportava o filme da maneira que eu achava mais adequada. E a gente chegou lá para tirar as fotos da locação, e a moça que estava lá, que era dona da casa, ficou um pouco assim, não abre as janelas, tal, e a gente acabou não insistindo, tá? E a gente bateu as fotos, e as fotos não ficaram na melhor qualidade, assim, ficaram até um pouco escuras. Eu vou pedir para o pessoal se acharem e colocar aí na tela para vocês verem. Quando chegou na minha reunião de PPM, eu fui vender aquela locação para o cliente, e por mais que eu achasse maravilhosa aquela casa, porque eu tinha visto com meus olhos, a foto não estava adequada. E pela foto não estar adequada, eu não conseguia aprovar aquela casa. E eu tive que ir com uma segunda casa, que não era a minha primeira opção. Então tenha um cuidado grande com isso. Faça boas fotos, pode ser uma foto de celular mesmo, e se possível já faça com os enquadramentos que você imagina para o filme. Nesse ponto aqui da visita à locação, às vezes você já tem até o seu shooting já pronto, e se não tiver o shooting já deve ter o mood board. Leve o seu mood board, veja os enquadramentos que você está propondo, faça ali essas fotos na locação, de maneira que você consiga passar ainda para o cliente esse entendimento melhor ali daquilo que você espera. Tá? Então, primeira dica é visite as locações, para você também não ser pego de surpresa. O segundo ponto, faça boas fotos da locação. A terceira dica que eu te daria, e agora a gente já vai para o sentido mais prático ali da apresentação da PPM, é apresente por primeiro as locações que você mais gosta. Então coloque em primeiro lugar, você fala, olha, a gente tem uma locação aqui incrível, tem um pé direito alto, tem uma luz maravilhosa e tal. E aí quando você for colocar na foto, ali as suas fotos de locação, coloque junto no mesmo frame o seu shooting. Para o cliente entender que naquela locação a gente vai estar fazendo aqueles enquadramentos. Por quê? Porque às vezes os enquadramentos são tão fechados e não importa você ter uma foto grande da locação. Se tiver só foto, ele vai ter esquecido já do shooting lá. Né? Ele vai querer aprovar pela foto da locação. Então, coloque o shooting. Uma outra dica que eu te dou é colocar um mood board da direção de arte. A gente já vai chegar nesse aspecto da direção de arte, mas esse mood board é mais ou menos um pensamento artístico de como vai ficar
aquela locação. Ainda mais se você for usar uma locação adaptada. Lembra que eu falei para vocês? É você pegar um ambiente e dentro desse ambiente recriar uma outra situação. Aí você explica para o cliente que a única coisa que eles têm que aprovar naquela locação é em relação ao aspecto arquitetônico. Porque às vezes você vai pegar uma sala que ela está toda branca, né, e vai transformar ali num pet shop. Ou você vai pegar, por exemplo, uma varanda de uma casa, como vocês podem olhar nesse exemplo, e transformar numa churrascaria de beira de estrada. Então, talvez o cliente não entenda ali as suas intenções só olhando a foto da locação. Mas se você tem a locação, se você tem os desenhos ali do seu shooting, dos seus enquadramentos, e você ainda tem um mood board, mostrando como vai ficar, é golaço. E óbvio, se você tiver verbo para isso, eu diria para você fazer um layout. Estou mostrando alguns exemplos de layout. O layout ele é matador, né? Porque é uma foto de locação que a equipe da direção de arte tirou, e aí depois a sua diretora de arte vai e faz um layout em cima daquele espaço. E esse layout pode ser em 3D, 2D, o ideal é ele exemplificar bem aquilo que você quer apresentar. Essa é a melhor maneira de você vender a sua locação. Apresente por primeiro e coloque esses outros pontos, tá? Normalmente, o layout é uma coisa que ele tem um custo para ser feito e ele também leva um tempo. E o nosso prazo entre a aprovação de um filme e gravação, ele não é muito longo. Eu acho que a gente tem aí, em média, 7 dias, tá? Entre aprovou e gravou. E aí a gente vai ter um período ali, isso é média, tá? De aprovou 3 dias para apresentar a PPM. Então, olha só quanta coisa tem que ser feita em 3 dias. Tudo isso que a gente está falando aqui para você. Então, às vezes, não dá para fazer o layout do que mais do que uma situação. Então, faça o layout daquela que você acredita que é a mais assertiva. E você explica isso para o cliente, né? Porque ele vai dizer, pô, você só fez o layout dessa locação? Você é pelo tempo, só dá para fazer uma tal. Os clientes normalmente costumam entender. Um outro ponto importante é toma muito cuidado com o boi de piranha. O que é o boi de piranha? Para quem não conhece, né, essa é uma história popular lá da época onde os fazendeiros pegavam os bois e faziam aquela travessia pelo país, né? E chegava no momento onde você tinha ali um riacho, né? E esse riacho ele estava cheio de piranhas, né? E se você colocasse toda a sua boiada ali, elas iriam atacar todos os bois. Então eles faziam o quê? Eles pegavam aquele boi lá, aquele mais velhinho lá, que já estava bem capenga, e infelizmente sacrificava ele para que todas as outras, para que todo o resto da boiada consiga passar. Então esse é o boi de piranha. Toma cuidado para você não levar uma locação só para ela ser comida pelas piranhas. Ou seja, vou levar uma locação que é muito boa, que eu adoro, agora vou levar aquela outra ali, ó. Nossa, na hora que o cliente vê aquela locação lá, você, nossa, essa aqui é muito feia, tal. E vai servir como boi de piranha. Vai ser trucidada para que a boiada passe. Toma cuidado com isso, porque já aconteceu comigo, tá? De eu levar uma locação que era boi de piranha, eu achando a pior locação do mundo, né? Eu tinha certeza que iria aprovar a minha locação, e o cliente falou, olha que bela locação, gostei e tal. E assim, ó, o que eu falei para vocês? O diretor ele tem que se mostrar confiante. E nesse momento não podia voltar atrás. Eu falei, é verdade, assim, ó, claro que eu prefiro ali a primeira, ali, que eu gosto mais, mas essa também é muito boa, tem o seu valor, né? Enfim, e aí depois eu tive que, de alguma maneira, resolver essa questão. Então toma muito cuidado, tá? Leva uma opção que você acha boa, mas leva uma segunda também que seja adequada. Nesse caso das fotos horríveis que eu tirei lá e não foi aprovada a locação que eu quis, eu tinha uma segunda boa locação, tá? E naquele momento eu preciso aceitar. É nesse ponto que você pode tentar usar um pouco a argumentação, tá? Você pode chegar e falar assim, pô gente, olha só, eu acho essa locação melhor por causa disso, disso, disso e aquilo, tá? Você usa essa argumentação, você tem essa oportunidade do convencimento. Porém, se o cliente chega para você e fala assim, Rafa, não, a gente não gostou, a gente quer aquela outra. Assim, não insista. Saiba ali o tempo que você tem ali para tentar argumentar, não passa disso.
Senão você vai ficar forçado, você vai criar já um mal-estar com o cliente e você vai ter a fama de ser um diretor teimoso, que não é uma fama muito boa para diretor, viu? Então assim, cliente falou, aceita, tá? Seguindo aqui a questão da nossa locação, que é o ponto muito importante para a gente, você conseguiu aprovar a sua locação. A gente vai falar um pouco sobre a direção de arte, tá? Eu já mostrei ali atrás que eu utilizo meus mood boards, né, para vender a locação. Mas chegou um momento agora da gente falar especificamente da direção de arte. E a direção de arte, ela começa com a apresentação de uma paleta de cores. O que é uma paleta de cores? Paleta de cores é quando você reúne um número de cores que normalmente são harmoniosos, tá? E dentro daquelas opções de cores, você vai trabalhar todo o aspecto visual do seu filme. E o aspecto visual vai estar desde a parte da locação, que vai ter uma parede laranja ou não, os objetos de arte, o figurino, o make e às vezes até o próprio elenco pode estar na paleta de cor. Quantas vezes você já não assistiu um comercial do Itaú que tinha um ruivo? Veja só, até o elenco está dentro dessa paleta de cor. E te garanto, às vezes se for um filme do Banco do Brasil, eles não vão querer botar um ruivo porque a cor do cabelo vai recordar as cores da paleta de cor do Itaú. Então a paleta de cor é as escolhas de cor que você tem para um filme. E essa paleta de cor, ela precisa estar muito baseada dentro do color code da marca. O que é o color code da marca? São as cores que a marca conversa com o seu público. A gente acabou de falar, por exemplo, de Itaú. O laranja é a cor com que o Itaú conversa com o seu público. O Bradesco é o vermelho. Banco do Brasil, amarelo. Espero que vocês saibam. A Caixa, azul. E vai chegando num certo ponto que fica muito engraçado, é quando a gente vai fazer um filme, principalmente de banco, você pode usar pouquíssimas cores, né? Porque se antigamente você só tinha lá o Bradesco, o Banco do Brasil e o Itaú, hoje você tem lá o Nubank, que é roxo, né? Aí você tem o outro lá que é verde e tal. Então assim, você vai chegando num ponto que você não pode usar quase nenhuma cor assim, né? Então, realmente, morangos em comerciais do Banco do Brasil você não vai encontrar, tá? Muito menos cenoura, cenoura também não. Agora abacaxi você vai. Então, o color code é a forma que a marca conversa com o seu público. Ela está dentro dessa questão da semiótica, dessa questão imagética, essa questão de que você assiste um comercial e você consegue relembrar ali daquela marca só pelas cores que você está vendo ali em cena. Você definindo a sua paleta de cor, você vai partir agora para o seu mood de arte. O mood de arte é uma forma cinematográfica que você representa a sua proposta para aquela cena. Então a diretora de arte ela vai pegar uma referência, por exemplo, de um filme ou de uma publicidade e tal, e vai demonstrar, falar, ó, gente, esse aqui é o aspecto que eu quero. Ah, mas vai ser com aquele abajur ali? Vai ser com aquele sofá? Não, não vai ser. Isso aqui é um mood de arte. O outro ponto que a gente tem são um mood de objetos, que aí sim ela vai falar assim, ó, o mood cinematográfico é esse, é essa sensação que eu quero trazer e tal, mas o sofá vai ser esse sofá. E às vezes está precisando de um sofá que seja totalmente estilizado e tal, e ela já traz algumas opções. Em alguns projetos, como vocês podem estar até vendo aí, ó, vocês viram ali o mood cinematográfico, e agora vocês estão vendo ali o mood de objetos, né? Em alguns casos, a gente até já define esses objetos na PPM, quando são objetos que têm uma importância narrativa muito grande. Então você pensa, nós temos ali um personagem que está numa boia numa piscina. Se a gente já tem que definir na PPM se vai ser uma boia de unicórnio, se vai ser uma boia de donuts ou se vai ser uma boia normal. Porque imagina se eu só aprovo com um cliente que é uma boia, que o personagem está numa boia, e eu chego lá, e tô dentro do color code, tá, certinho, eu chego com uma boia de unicórnio, né?
Aí o cliente fala assim, pô, cara, não era isso que a gente queria. Então, assim, já aprove, tá? Ou, nossa, uma coisa até mais simples, tá? Eu vou aqui acender o abajur. Que cor que é o abajur? Qual que é o formato do abajur? Então, assim, esses objetos de arte, eles são bem importantes você também apresentar ali na sua pasta de PPM, tá bom? Como eu falei, além do mood cinematográfico, você tem os objetos de arte, você tem os layouts, que já foram apresentando anteriormente, mas que agora você também pode apresentar. E esse layout, ele pode ser desde um layout mais simples, em 2D, como até mesmo um layout 3D. Lembra que eu falei daquele exemplo da barbearia? Olha aqui esse layout em 3D que a gente tem. Olha aqui, depois quando a gente tem um filme pronto, olha como ficou parecido, né? Cada objeto que tinha aqui nesse layout em 3D era o mesmo que a gente levou. Óbvio, tem uma diferença ali daquilo que é 3D, daquilo que é fotografia, porque o real ele sempre tem uma outra textura, né? Mas a gente consegue ir bem a fundo. E nesse caso, a gente até fez uma planta baixa. Lembra que eu falei que narrativamente pra gente era importante nesse filme a gente compreender que aquele filme no final se passou dentro de uma Sprinter? Então eu precisava estar dentro de um caixote ali, de um box. Então foi importante eu colocar uma planta baixa para apresentar para o cliente. E o último aspecto que a gente tem aqui dentro da direção de arte, que também faz parte da direção de arte, é o figurino, tá? Eu penso assim, que a diretora de arte é a cabeça de todo o departamento de arte, e o figurino ela vai responder para ela, e o make também. Tanto que eu peço para o briefing do figurino ser feito pela diretora de arte. Eu falo para a diretora de arte aquilo que eu espero do filme, e ela vai trabalhar com as áreas ali que ela vai estar chefiando, tá? Então, o figurino, ele vai ser apresentado dessa forma para a gente. Isso se for um figurino normal, do dia a dia, se não precisar ser um figurino produzido. As fotos que vai vir ali, são fotos que a figurinista vai pegar da internet. Eu não acho legal colocar foto de acervo, colocar uma camiseta num cabide. Cara, eu acho óbvio, você consegue... Ah, mas é a camiseta real, mas tudo bem, né? Como é que você vai ver a camiseta ali no cabide, né? Então eu prefiro pegar fotos ali de internet, com pessoas vestindo e tudo mais. E uma coisa importante, como essas fotos elas são achadas, pesquisadas, não necessariamente aquele modelo que eu tenho lá vai estar na cor que eu preciso. Então eu coloco embaixo ali dessas fotos de referência a nossa paleta de cor. Lembra dela? A paleta de cor ela está jogando a todo momento. Olha, quando eu estou lá no mood cinematográfico, eu tenho a paleta de cor embaixo, nos objetos, a paleta de cor, e no figurino também. Óbvio, se eu puder evitar de ter uma roupa assim, olha, eu tenho um vestido que eu acho maravilhoso, mas eu estou fazendo um comercial para Tim, e o vestido que eu achei é vermelho, que é a cor da Claro. Pô, eu vou tentar achar um vestido que não seja vermelho, tudo bem, talvez eu não tenha o vestido azul que eu preciso ali, mas eu também não forço a barra, né? E coloco o vermelho. Se der para mudar no Photoshop, ali beleza, se não, simplesmente exclui. Mas não necessariamente o figurino que você apresenta, ele precisa já estar dentro da sua paleta de cor. São referências ali de modelos, tá? Então a gente tem aqui nesse caso, aqui referências de roupas normais, que são roupas que são pegas no acervo. Nesse outro caso, a gente tem roupas que são produzidas. E quando a roupa é produzida, é um caso, por exemplo, nossa, eu tenho aqui uma fantasia, ou uma roupa muito específica, a gente pede um croquis. Croquis é um desenho de como é que ficaria, né? Porque a gente precisa aprovar esse croquis para que a roupa seja produzida exatamente como um croquis. Porque você imagina, eu vou falar assim, ó, eu tenho uma cena aqui que é do Homem Dívida, esse é um filme que eu fiz. Então, o homem vai estar lá com um paletó, com cheio de dívida grudada, tá? No imaginário, eu posso estar te falando uma coisa, você está imaginando de uma maneira, eu estou imaginando de outra. Aí eu chego no set lá, com um paletó, com uma dívida, tudo aquilo que eu te vendi. Mas era diferente do que você tinha imaginado. Vai dar ruim. Então eu preciso ter um croquis ali do desenho exatamente como era ali o nosso figurino. São esses aspectos que a gente tem, roupas normais, casuais, roupas produzidas, que pode estar dentro de fantasia, e apresentada com o croquis.
Nesse momento aqui da PPM, que é um momento de escolha também, tá? Como já foi o momento de locação, eu falo uma coisa para o cliente, eu falo assim, olha, escolham aqui aquilo que você detesta e me fala se está faltando algo. Se é algo que está no meio termo, deixa. Por quê? Porque depois que eu aprovar o elenco, que é o próximo step que a gente vai falar, né, eu tenho que ver o que tipo de roupa vai funcionar com o elenco. Então, se eu estou no set com várias opções, eu estou com uma camiseta polo, mas eu também estou com uma camiseta de botão e tal, eu deixo. Porque eu vou vestir ali no ator, e essa prova de roupa, ela pode ser feita tanto no dia do set, que é quando para jobs mais apertados, ou em jobs que eu tenho mais grana e tudo mais, a gente faz uma prova de figurino. Pego o meu elenco que foi escolhido, pego ali o meu figurinista, levo para a prova de roupa e ele já prova. E eu já tiro fotos e antes mesmo do set eu já aprovo meu figurino. Então esse é o figurino. O último detalhe que eu quero passar para vocês, que eu acho que é uma coisa muito mais específica aqui, é em relação ao make. Se você tem um make ali que não é muito marcante, eu nem colocaria na PPM, tá? Agora, se você tem um make, por exemplo, de noite tal, com uma mulher que tem que estar pintada de um jeito, ou se você tem caracterização, olha, a gente tem que deixar uma pessoa mais velha, então vai ter que deixar o cabelo mais branco, ou vou precisar estar usando ali uma prótese, ou vou estar precisando usar uma peruca. Aí você coloca o make dentro da sua PPM. Mas se não é algo muito específico, tá? Se é só um dia a dia normal, você não precisa se preocupar com isso. Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa aula, mas ainda não acabou. Você ainda vai descobrir detalhes ali, curiosidades de como produzir a sua PPM, mas para isso você precisa assistir a nossa próxima aula.